Quais são as atribuições desta Caixa, Dr. Fanzoni? Bem, a princípio, a Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior é um órgão de direito público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que gera o sistema de proteção social dos 5 órgãos executivos diretos do Ministério do Interior, nomeadamente a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal, o Serviço de Imigração Estrangeira, o Serviço Penitenciário e o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Na verdade, a Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior controla 145 mil segurados que contribuem para esta Caixa de Proteção Social. Como é que é feita essa contribuição, Dr. Fanzoni? Bem, a contribuição é feita com os descontos mensais salariais. Neste caso, 3%. Obrigatoriedade existe? É obrigatório, porque, na verdade, a Caixa de Proteção Social gera o subsistema de proteção social obrigatória. Ou seja, no ponto de vista doutrinário, existem 3 sistemas de proteção social. Temos o de base, o sistema de proteção social de base, que o executivo, ou seja, o Estado, é que financia esse sistema de proteção social. Temos o sistema de proteção social obrigatório, ali onde entra o Instituto Nacional de Segurança Social, a Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior, a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas e a Caixa de Previdência Social do SINSE. Esses gerem um sistema de proteção social obrigatório em Angola. E temos então o sistema de proteção social complementar, que neste caso... Aí é facultativo já. Ali é facultativo. O que quer dizer que para quem vai aderir ao sistema de proteção social complementar, todo aquele que na verdade já esteja afiliado num dos subsistemas de proteção social obrigatório. E a Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior é um desses órgãos que, na verdade, gera o sistema de proteção social obrigatório do efetivo do Ministério do Interior. Como é que é tratado esse processo? Gostava que nos explicasse. Bem, o processo, tendo em conta que a Caixa de Proteção Social gera um sistema do efetivo que até pertence a um mesmo departamento ministerial, no caso, o Ministério do Interior, a adesão é praticamente automática. Ou seja, para pertencer à Caixa de Proteção Social, basta ser efetivo do Ministério do Interior, sobretudo do quadro 1, aqueles que nós chamamos de quadro militarizado, basta pertencer a um desses órgãos e, na verdade, ser inscrito para a Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior. Tal como dizíamos, descontam-se 3% do salário de cada segurado. Isso é para todos os escalões? Para todos os escalões. Ou vai aumentando conforme o salário de cada... Certo, a categoria de cada segurado. E depois, como sempre, a entidade patronal, que é o Ministério do Interior, também acrescenta 8% para ser, na verdade, 11%, que vai financiar, então, o sistema de proteção social do Ministério do Interior. Ok. Inclui-se neste processo a pensão de sobrevivência. Certo. Pensão de sobrevivência. O que é a pensão de sobrevivência, Dr. Fanzoni? Bem, os benefícios da Caixa de Proteção, que a Caixa de Proteção Social faculta aos seus segurados, aos seus pensionistas, no caso, é a pensão de reforma e a pensão de sobrevivência. A pensão de reforma trata-se daqueles que, na verdade, depois de dar o seu melhor, então passam para um descanso. Ou seja, a lei determina que quando o funcionário completar 55 anos de idade ou completar 30 anos de serviço, este tem direito à pensão de reforma, ou seja, a passagem a reformado. Já a pensão de sobrevivência é atribuída aos familiares dos segurados ou pensionistas que, na verdade, nós temos estado a dizer que passam para o outro lado. Okay. Ou seja,
quando se registra o passamento físico de um dos colegas, então a sua família é protegida por este sistema de proteção social. Estando o indivíduo no ativo ou já reformado? Estando no ativo ou já reformado, sempre que se registre esse passamento físico, então a sua família tem direito a esta pensão, desde que reúna, de facto, alguns requisitos que a própria lei assim determina. Quais são esses requisitos? Se não for muito moroso na explicação, Bem, que requisitos seriam? Os requisitos são simples. Primeiro, ter documentação. Se for o cônjuge, ter documentação que comprove que verdadeiramente ela ou ele, no caso, era esposa ou esposa do malogrado. Depois, e isto só é possível comprovando através da certidão de casamento ou então de união de facto. E depois, para os descendentes, ser, na verdade, ter a cédula, os documentos que comprovam que, na verdade, ele era filho ou filha do malogrado. Basta esses elementos apresentados, na verdade, no órgão de origem onde o colega, no caso, pertenceu, forma seu processo e dali, então, a Caixa de Proteção Social faz tudo no sentido de cabimentar esta pensão. Durante quanto tempo é que isso acontece? Bem, nós temos, no caso da sobrevivência vitalícia, ou seja, da sobrevivência vitalícia, parte dos 50 anos, ou seja, para aqueles casos em que o nosso colega tenha falecido e a data do falecimento, o cônjuge ou a cônjuge já tinha completado 50 anos, esta pensão é vitalícia. Okay. Desde que, na verdade, não tenha outro rendimento que provenha do Orçamento Geral do Estado. Esta é vitalícia. Mas temos a sobrevivência temporária, que trata-se daqueles casos em que o cônjuge ou a cônjuge tenha, até a data do falecimento do nosso colega, tenha completado até 49 anos de idade. Também pode-se verificar, por exemplo, para os filhos. Pois, com os filhos, isso é que é certo, mesmo mais interessante. Com os filhos, dos 0 até 18 anos, desde que dos 0 até aos 18 anos tem direito e terá também ainda este direito, depois é prorrogado, se de facto o filho tenha entrado numa das universidades. Este direito pode ser-lhe dado até aos 25 anos de idade, desde que não reprove. Porque basta reprovar automaticamente. Bolsa, é como se fosse uma bolsa, certo? Yeah. E crianças que tenham necessidades especiais? As crianças essas não são abrangidas? Essa questão é muito pertinente. As crianças com necessidades especiais, na verdade, têm o direito vitalício, têm a pensão de sobrevivência vitalícia. E, na verdade, o que nós temos estado a apelar e temos estado a falar com os nossos segurados é que, enquanto em vida, para essa questão da pensão de sobrevivência, enquanto em vida, têm que regularizar a sua situação. Como é que se regulariza a situação? Se regularizar casando. Tem que casar e nós, na verdade, observamos em algumas ocasiões e que existem colegas que, na verdade, não registram um determinado filho, não oficializam o seu casamento e então isto, na verdade, tem causado alguns constrangimentos, pois que depois do passamento físico, então, a união de facto só é validada a partir do tribunal. E muitas das vezes os tribunais, por causa dos seus processos, então também leva muito tempo e muitas das vezes até esse direito chega a prescrever. Então temos estado a trabalhar muito com os nossos colegas no sentido de que, enquanto em vida, devem, de facto, organizar as suas famílias, devem organizar o processo dos seus descendentes. Daí terem estas brochuras em que vêm explicações sobre a questão da pensão de sobrevivência. Estão disponíveis a acesso a todos os trabalhadores do MININT beneficiários deste processo. É exatamente
por causa disso que nós achamos que, na verdade, tínhamos que produzir esses desdobráveis para informar a todos os segurados. Esses desdobráveis, cada segurado pode pegar a qualquer momento, em qualquer órgão executivo direto, porque nós temos estado a distribuir em grande escala esse mesmo desdobrável informativo. Pronto, nós aqui já ficamos com alguns exemplares. Se alguém tiver familiares que sejam trabalhadores do Ministério do Interior, já vai poder ter outra informação e levar também ao seu ente, uma vez que o desconhecimento muitas vezes leva a males maiores. E nesses 13 anos que se celebram amanhã, as principais mudanças que pode considerar existirem no vosso serviço? Bem, as mudanças, de facto, são diversas. Nós podemos observar que se antes de 2008, data em que, na verdade, entraram em vigor os instrumentos legais que tutelam esta Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior, o efetivo passava para o outro lado trabalhando, ou seja, o efetivo só deixava de trabalhar depois de se registrar o seu passamento físico, antes de 2008. Hoje, antes baixa disso... por morte, né? Certo, baixa por morte. Hoje, não. Hoje, depois do efetivo completar os 30 anos de serviço, então já tem o seu direito de passar à reforma. E isto, na verdade, faz com que, e como sabem, o trabalho, ou seja, o serviço prestado pelas forças da ordem é um serviço muito apertado e que, às vezes, as pessoas passam por muito tempo sem organizar as suas próprias famílias. Então, com a proteção social, com o sistema de proteção social, isto permite que, durante um determinado tempo, o funcionário passe mais tempo também com os seus familiares e aguarda ali a sua pensão vai caindo mensalmente e, na verdade, fica tudo tranquilo. Usufruir dos anos de trabalho. Mesmo certo. Já para terminarmos, Dr. Fanzoni, vocês têm alguma atividade prevista para a celebração desses 13 anos de existência dos serviços de proteção social do Ministério do Interior? Temos, sim. Que é que vão fazer para dizer que desde o dia 5 do corrente mês, na verdade, temos estado a trabalhar com os nossos órgãos executivos diretos no sentido de passar informação sobre a importância do sistema de proteção social do Ministério do Interior. E amanhã, então, teremos o ato de encerramento, onde, na verdade, teremos a presença de Sua Excelência, o Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico, em representação de Sua Excelência, o Ministro do Interior, porque, como sabeis, o titular do Departamento Ministerial não se encontra cá no país, mas que teremos a hombridade de receber o nosso Secretário de Estado. E dali, então, temos várias atividades recreativas, embora com na verdade, com o distanciamento que temos que observar em função da pandemia que estamos a registrar. No entanto, vamos realizar uma festa à medida da pandemia Covid-19. Sim, senhor. Não teremos tanta coisa, mas pelo menos poderemos fazer tudo no sentido de que esta data, na verdade, não passa despercebida. Sim, senhor. Certo. Tudo a correr bem, boa sorte, e que cada vez mais assegurados possam estar de acordo a tudo que é exigido para que, no final, todos possam beneficiar. Obrigada, Fanzoni Ukwasapi. Digo assim mais lentamente, para não errar. Dr. Fanzoni Ukwasapi é o chefe do Departamento de Informação e Gestão de Investimentos da Caixa de Proteção Social do MININT. Parabéns antecipados e até a próxima. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Obrigado. E para os nossos segurados, assim como os pensionistas.